Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco do meu devocional que eu fiz de Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Bom, Paulo, que no caso também se chamava Saulo, né? No caso, nessa parte da conversão, fala o nome dele de Saulo, então eu vou falar Saulo também. Bom, Saulo era um perseguidor dos cristãos, né? Das pessoas que serviam a Cristo. Então, até que um dia ele foi a Damasco para tentar prender os homens e as mulheres que, né, seguiam a Deus e seguiam a Jesus. E quando ele foi até Damasco, uma luz surgiu em volta dele e o Senhor perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entra na cidade onde lhe dirão o que fazer. Depois disso, Jesus falou com Saulo. Saulo, porque ele se ajoelhou quando essa luz apareceu e falou com ele, que no caso era Jesus. Ele se ajoelhou e quando ele se levantou, ele estava cego. E assim ficou cego por 3 dias. E a pessoa, né, que perseguia Jesus, no caso de Saulo, se converteu e se batizou. E mesmo Paulo sendo perseguidor, Deus tinha um chamado para ele. E até que fala assim: O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Então, ele começou a andar com os discípulos, começou a pregar, e a pregação fala que, na Bíblia fala que a pregação de Saulo se tornou cada vez mais poderosa e ele deixava os judeus de Damasco impressionados com o que ele falava, e provava que Jesus é o Cristo. E que Saulo começou a pregar sobre Jesus e as pessoas começaram a perseguir, ou seja, o perseguidor começou a ser perseguido. O mesmo motivo que ele perseguia as pessoas, ele começou a ser perseguido porque começou a seguir a Cristo. E quando você segue a Cristo, é normal que as pessoas comecem a te perseguir. Daí as pessoas que estavam perseguindo a Paulo, né, queriam matá-lo. Só que Saulo, descobriu e fugiu. E se foi reunir até os 12 discípulos. Só que, como, né, os discípulos viam que ele queria matar as pessoas que seguiam a Jesus, e principalmente, né, os discípulos, e queria prendê-los, né, suponho, né, porque, né, se Saulo perseguia as pessoas que seguiam Jesus, quem dirá os discípulos. Então, eles tinham medo dele e não acreditavam, assim, tanto que ele tinha mudado e realmente entregado sua vida para Jesus e se batizado também. Porque, tipo, ele reconheceu, né, e se converteu e foi batizado. Então, Barnabé levou Paulo até os apóstolos e começou a falar de como Deus, né, Jesus, havia falado com ele no caminho até Damasco, no caminho, né, que ele ia perseguir as pessoas que seguiam a Cristo. E o interessante é que no caminho que ele ia perseguir as pessoas, ele encontrou o verdadeiro caminho, que é Jesus. Então, é impressionante e incrível a história de Saulo. E esse aqui foi só o começo de tudo que ele fez. Ele fez, tipo, um resuminho até certa parte do capítulo. E daí tem outra, que é esta daqui, que é a parte final. Eu escrevi tudo isso que eu falei pra vocês, que o Espírito Santo colocou no meu coração escrever. Nessa parte, Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Quando Pedro curou Enéas, ele era paralítico. E daí vou ler pra vocês a pequena parte, que diz assim: ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Ou seja, quem curou verdadeiramente, né, claro, foi Jesus Cristo. E daí, no resto desses versículos, diz assim: ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. No caso, né, quem curou verdadeiramente foi Jesus Cristo, e o nome de Jesus, né, claro. E daí tá escrito assim no resto: E no mesmo instante, ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Então, através da cura e do milagre que Deus faz na sua vida, outras pessoas podem se converter através do seu testemunho e através da sua história. E agora eu vou ler pra vocês o que eu escrevi na parte de que Pedro ressuscita Dorcas. E daí eu vou ler a partezinha que fala dessa parte. Que, né, Dorcas, que também era chamada Tabita, só que Dorcas era no grego. E Dorcas era uma pessoa que sempre fazia o bem e ajudava os pobres. Nesse tempo, Dorcas ficou doente e morreu. Então, sepultaram ela. E quando souberam que Pedro estava perto de Lida, e chamaram Pedro e disseram assim: por favor, venha o mais rápido possível. Essa parte conta como que Dorcas ressuscitou através, né, do poder do nome de Jesus. E diz assim: então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e que mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se.
Ele deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Então, essa é a parte que Dorcas ressuscita. Daí, o Espírito Santo me conduziu a escrever essa palavra, que tá aqui, ó, que eu vou ler pra vocês. Diz assim: para vencer a morte, será você e Deus. Ajoelhar-se e orar ao seu Pai que está no céu tem um grande poder. É tão poderoso que é capaz de ressuscitar os mortos, tanto fisicamente como espiritualmente. No íntimo, os joelhos são dobrados e orações são feitas, e ordens do Senhor te são dadas. Se você o buscar de todo o coração e obedecer às suas ordens, os seus olhos se abrirão, e o que estava morto voltará a viver. Pois você está encontrando a vida, que é Jesus, o seu Salvador. Ele te dará a mão e não te abandonará. Te ajudará a vencer os desafios e te levantará quando você cair. Mas se permita ser ajudado e a viver por amor a Ele. O seu testemunho pode converter outras pessoas ao Senhor, da mesma forma que você foi convertido. Jesus te ama, permita que Ele fique e faça morada. É isso, gente. Esse foi meio que um resumão do capítulo que eu li do meu devocional. E espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos assim, escreve aqui embaixo nos comentários. E é isso, gente. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Beijos e tchau!